Oi, gente, Shalom. Livro de Epístola de João, primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 4 diz: Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Somente esse versículo aqui é interessante que o contexto fala do espírito do anticristo, não é só o inimigo, não é só o diabo, mas um espírito do que é anticristo e está no mundo, ok? Veja essa analogia. Se você já esteve em uma apresentação de circo, ou assistiu na televisão, ou por outros meios, agora nós temos tantas fontes para ver vídeos e tudo mais, você já deve estar familiarizado com o ato que envolve um leão e seu treinador. Mas você já se perguntou por que, além de segurar um chicote, o treinador se arma com um banquinho e aponta as pernas do banquinho para aquela fera, para o leão? A ideia toda é distrair o leão. Veja bem, por mais poderoso que o animal seja, ele pode ser imobilizado por distrações. Se esse comedor de homens não se distrair de vez em quando, ele pode simplesmente decidir matar o treinador. E aí, em vez de espetáculo, torna-se em tragédia. Querido, querida, você que está ouvindo essa palavra, o diabo é como esse treinador. Ele sabe que em você tem o poder de Deus dentro de você, porque o leão de Judá habita em você. O Espírito de Deus está em você, e quem está em você é maior do que quem está no mundo. Então, o que o diabo tenta fazer é imobilizá-lo com distrações. Você já pensou nisso? Inúmeras distrações hoje em dia têm aparecido para tirar-nos do foco de Cristo. E quando você não olha para Cristo, quando você não se concentra em Cristo, você se distrai. Então você acha difícil as soluções dos seus problemas. Você acaba entrando em uma atmosfera de declínio. Você não acha mais Deus, você não acha a sua palavra, porque na verdade você se tornou imobilizado, impotente, e logo vem o medo. O medo. A verdade é que esse treinador tão experiente imobilizou o leão que está dentro de você. Portanto, o truque dele sempre é fazer com que você se concentre naquilo que possa te distrair e nunca em Deus. Queridos, por mais que você esteja passando por uma situação difícil, por mais que você esteja sofrendo ataques inúmeros, por mais que você esteja passando por dores, por problemas de saúde, por mais que você esteja sofrendo tentações, por mais que você tenha caído em tentações, é hora de concentrar-se em Deus. Hoje tantas coisas têm o poder de nos distrair. E agora eu me vem à mente as redes sociais, como nos distraem tão facilmente. Tudo isso é uma artimanha do treinador, são as pernas da cadeira tentando tirar nossa concentração. Eu me lembro que no ano de 2018, eu estou trazendo essa palavra em 2022, eu tive uma experiência muito interessante. No ano de 2018, aconteceu comigo um fato muito marcante, porque eu infartei. E eu passei por momentos muito difíceis. Eu fiquei muito mal até se descobrir o real motivo que me levou a sofrer o que eu sofri. Eu fiquei muito fraco, eu fiquei tendo muitas dores no peito, e até então não era descoberto. Eu me lembro que numa noite de um dia de 31 de dezembro, uma virada de ano, era difícil para mim levantar os braços na minha cama. Eu não tinha forças, faltava o ar para fazer esse movimento. E eu me lembro que
em uma dessas noites de dificuldade respiratória, até nós descobrirmos que, através dos exames que eu tinha tido, foi realmente um infarto e daí veio o cateterismo, a descoberta de tudo aquilo que eu tinha feito, a angioplastia. E até isso se descobriu, passei por momentos muito difíceis, mas eu me lembro que em uma dessas noites muito difíceis, eu estava em minha casa deitado quando bateram em meu portão. Alguém estava desesperado. 2 jovens bateram em meu portão. E eles começaram a gritar e me chamar, e eles me chamavam por um título e diziam: pastor, pastor, pelo amor de Deus me ajude, né? E assim que eles me chamam, mas esse não é a questão. Eles gritavam: pastor, pastor, me ajude. E eu perguntei, acho que na verdade eles primeiro falaram com minha esposa e aí minha esposa me chamou. E aí eu perguntei o que aconteceu. Aí um jovem, ele disse: eu já perdi uma, eu não quero perder outra. Eu falei: o que está acontecendo? Ele falou: a minha noiva, ela está incorporada, um demônio tomou conta dela e está tentando tirar a vida dela. E eu estava sem forças, queridos. Fisicamente sem forças. Para mim andar era muito difícil. O que o inimigo queria naquele momento é que eu me concentrasse nas pernas da cadeira e não pensasse no leão que está dentro de mim, ou no Espírito de Deus que habita em mim, que é maior do que o espírito do anticristo que está no mundo. E naquele momento, toda aquela minha dor foi embora, todo o meu cansaço foi embora, entre aspas, né? Eu pensei que eu tinha o dever de ir lá na casa daquele jovem e expulsar aquela entidade que estava ali daquela jovem, daquela moça. E daí eu saí da minha casa e fui devagarzinho, caminhei, se eu não me engano, umas 3 ruas da rua onde eu moro, e da forma que eu estava, eu cheguei naquela pequena casinha e lá estavam mais 3 jovens. Ali estavam bingas de cigarro, cervejas abertas, e eles estavam ali curtindo aquela onda. Foi quando eu entrei. E quando eu fui entrando por aquele cômodo, chegando no local onde aquela moça estava, que era noiva desse rapaz que veio chorando, porque ele já tinha perdido uma noiva, assim, ele relatou, dizendo que o inimigo tirou aquela vida. E quando eu entrei naquele cômodo, eu presenciei uma cena terrível, digna de filmes de terror, realmente. Aquela jovem, ela estava com o corpo completamente contorcido, de uma forma que uma pessoa em seu estado natural não conseguiria fazer, como aquele filme Poltergeist, se eu não me engano. E ela virada assim, ela começava a gritar e babar e olhar para mim. E eu virei para aqueles 3 jovens que estavam ali desesperados, porque parecia que ela já estava se machucando. E eu falei assim: olha, ela não vai se lembrar de nada o que aconteceu. Existe uma entidade dentro dela. Expliquei a eles. E eles estavam com muito medo. E daí eu fui em direção a ela e ela se contorcia, os olhos viravam, babava. E eu disse: em nome de Jesus Cristo, saia deste corpo agora. E aquele demônio foi embora. E aquela jovem voltou assim, olhando para mim. E aqueles 3 jovens que estavam ali, um tinha acabado de sair da cadeia. Nós oramos, eu falei para eles de Cristo, do seu amor por eles, de como Ele queria libertá-los dessa vida de destruição, de entrega ao inimigo. Em vez de entregar-se ao inimigo, entregue-se a Deus.
e eles choravam e aceitavam aquela palavra de uma forma tão aberta, tão receptível. E eu vim embora devagarzinho e cheguei em casa. Porque naquele momento eu não deixei o treinador, o inimigo, dizer para mim: você não vai, porque você não tem força, porque você não consegue, porque existe uma enfermidade que vai te matar. Você tem 3 veias no peito, uma com 90% de lesão, uma com 70% de lesão, outra com 60% de lesão, e você tem uma que está ocluída, que foi um infarto. Eu não ouvi a minha mente dizer isso. Eu sabia que eu tinha sido chamado para fazer algo, e eu apenas me concentrei em quem está dentro de mim, em Deus. Eu conto esse testemunho para você, porque ele pode te ajudar em uma dificuldade que você esteja vivendo. Esse treinador, ele sabe o que faz. Ele sabe aquilo que pode te distrair. Comigo, naquele momento, era a enfermidade, eram as dores. Eu sou cardiopata. Ele tentaria me distrair com a minha própria doença. Mas para você pode ser outra coisa. Pode ser uma tentação, pode ser uma provação, ou pode ser uma dor, pode ser um trauma que você viveu e você não consegue se desprender, uma pulsão. Eu não sei, mas você sabe. Eu estou falando isso e você sabe. O que importa é você saber que o que está em você é maior do que está no mundo. E o Espírito de Deus, ele decidiu habitar em você. Você sabia que Jesus disse assim: é necessário eu ir, porque se eu não for, o Consolador não virá. O Cristo sabia, ele diz o outro Consolador. O Cristo sabia, o nosso Yeshua, o nosso Jesus sabia a importância do Deus Espírito conosco. Então, diga para você mesmo nessa hora, para aquilo que te aflige, para aquilo que te bloqueia, para aquilo que tira a sua concentração, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Deus te abençoe. Shalom. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá. Aleluia! Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior, bem maior, aleluia, do que o que está no mundo, bem maior do que o que está no mundo. Ó Senhor, nessa noite, abrimos nossas vidas, ó Pai, para receber tudo que Tu tens para nós. Derrama, Senhor, derrama sobre o Teu povo tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder,
Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber. Aleluia.